A China, que era o grande motor de crescimento do mundo, esse ano a previsão do Banco Mundial é de 2,8. Pois bem, se o Brasil não crescer nada daqui até o fim do ano, ele já cresceu os 2,8. Como eu acho que nós vamos crescer daqui ao fim do ano, vai ser a primeira vez em 42 anos que o Brasil vai crescer mais do que a China. Winston Ling é um empresário brasileiro e ferrenho defensor da liberdade econômica. Foi ele quem apresentou Paulo Guedes a Jair Bolsonaro. Em 2018, com a vitória de Bolsonaro, Winston disse o seguinte, quando eu me mudei para a China em 2001, era um lugar onde tudo era muito livre, rápido e a economia crescia a taxa de 2 dígitos ao ano. E eu acho que o Brasil vai ser a nova China. Eles estão agora desacelerando e esse espaço espera que seja ocupado pelo Brasil. Se o Brasil conseguir fazer tudo o que o Paulo Guedes quer fazer, vai criar um ambiente propício para os negócios. Desde então, passamos por uma grande crise econômica mundial. Mesmo assim, agora em 2022, a profecia de Winston Ling se tornou realidade e o Brasil está crescendo mais do que a China pela primeira vez em 42 anos. Mas será que o Brasil pode mesmo ver um crescimento astronômico nos próximos anos, galera? E o que isso significa para os seus investimentos? Então bora, camelada, pega a pipoca, se ajusta no sofá, que esse vídeo é selo DASA de qualidade. Fala, Brio! Bom, Jurandir. Galera, é o seguinte, o Jurandir tá mexendo o saco para divulgar o relatório gratuito da Levante, que tá aqui nesse QR Code. Petrobras, fim dos dividendos bilionários. Se você investe ou pretende investir na Petrobras, baixe gratuitamente pelo QR Code ou pelo link que tá no comentário fixado. Além disso, a Levante é minha casa de análise e patrocina o canal. Ela entrega vários relatórios, seja de ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior e muito mais. Então, se você tá começando a investir agora, abra sua conta grátis. 7 dias para você testar qualquer conteúdo, galera. E aí, se você não gostar, você cancela e não paga nada. Se você está começando, relatórios com ações recomendadas é com a Levante. Você sabia que a China foi de um país de terceiro mundo para uma das maiores potências em apenas uma geração? Mas o que ela fez? Será que o Brasil pode fazer o mesmo? Para entender tudo isso, eu preciso te contar uma história. Após a Revolução Comunista de Mao Tse-tung em 1949, a China estava acabada, galera. 88% da população vivia em situação de pobreza extrema. Uma das principais razões para esse desastre foi a política de coletivização das fazendas. Estima-se que 45 milhões de chineses morreram entre 1958 e 62 no suposto plano de crescimento maoísta, chamado de Grande Salto Adiante. A situação era tão caótica que se ninguém tomasse uma atitude, todos morreriam. Então, 18 fazendeiros decidiram fazer algo para mudar aquela situação. Numa noite de novembro de 1978, todos assinaram um pacto de sangue que viria a mudar a China para sempre. Um pacto que, se descoberto, poderia mandar todos por campos de trabalho forçado e condenar seu líder à morte. Galera, eles decidiram ir contra o regime e dividir as terras de volta para as famílias, numa forma de propriedade privada. Eles dividiram as terras de volta de forma que cada família pudesse plantar o que quisesse. Mas tem um detalhe, ao mesmo tempo que os fazendeiros faziam esse pacto, chegava ao poder Deng Xiaoping. Deng assumiu a China após a morte de Mao e ninguém sabia o que esperar dele. A China já havia sido destruída por Mao Tse-tung. E agora? Nascido na China, Deng Xiaoping foi estudar e trabalhar na França durante a década de 20. Foi lá que ele se aproximou das ideias comunistas. Inspirado pela Revolução Russa, mas também fascinado pelas tecnologias que permitiram o crescimento das economias europeias, Deng foi para a União Soviética em 1929, sendo treinado como parte do Exército Vermelho. De volta para a China no final da década de 20, Deng conheceu e se tornou um grande aliado de Mao Tse-tung. Eles inclusive marcharam juntos durante a Grande Marcha, o ponto de virada para a implantação do maoísmo na China. Mas parece que nem Deng aguentou os desastres causados pelos planos de Mao. Eu não estou suportando mais! Ele começou a hesitar e o líder chinês não gostou nada disso. Mas o pior, galera, aconteceu durante a Revolução Cultural, que teve início em 1966. A Revolução Cultural foi um movimento político liderado por Mao, que tinha como objetivo limpar o país de qualquer um que fosse acusado de ir contra o governo. Isso resultou em uma perseguição política e milhares de mortes. Um dos perseguidos durante esse momento foi justamente Deng Xiaoping. Embora ele tenha sobrevivido, o seu irmão acabou falecendo e o seu filho foi torturado até ficar paralisado. Mesmo assim, Deng conseguiu voltar para os corredores do poder e começou a construir novos aliados políticos. Ele foi perseguido novamente em 1976, quando dessa vez foi acusado de começar protestos contra o governo. Mas Deng, tirando a sorte no biscoito chinês, viu no mesmo ano Mao Tse morrer. Tirando proveito dos seus aliados, era sua vez de chegar ao poder. Em 1978, Deng Xiaoping assumiu a liderança
do país. Meu, foi uma história bem tensa, mas lembra dos fazendeiros que eu comentei no início? Acontece que esses fazendeiros que fizeram o pacto foram descobertos, mas ao invés de serem punidos, eles foram tratados como heróis por Deng. Além disso, eles serviram como exemplo para o novo líder romper de vez com a doutrina maoísta. Começava aí a enorme transformação da China com as políticas de abertura e de reforma de Deng. Ao contrário de Mao, o novo líder começou a abrir a China para o capitalismo. E aí surgiram as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais eram zonas que as leis chinesas não se aplicavam totalmente, localizadas principalmente na costa do país. E foram nessas zonas que começou o grande desenvolvimento e industrialização do país. Se abrindo para o capitalismo, a China realmente deu um grande salto para se tornar uma potência mundial. Esse salto só seria superado a partir dos anos 2000, principalmente em 2001, quando o país começou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio e virou grande fábrica do mundo. E o seu PIB, galera, explodiu. Xiaoping foi o grande responsável por permitir todo esse crescimento que aconteceu após a sua morte em 1997. Uma de suas famosas frases, ele diz: "Não importa se o gato é branco ou preto, desde que pegue o rato." Isso mostra como o Deng tinha uma visão menos idealista e mais pragmática durante o seu governo. Irmão, se você já tá curtindo o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, clicando aí no sininho também, para você não perder nada. E se você quer ser um apoiador do canal mesmo, deixa aquele super like, que isso daí ajuda a página, impulsiona ela e com certeza você vai fazer parte aí das pessoas que querem ver o canal crescendo. E eu vou falar seu nome no próximo vídeo. Bom, voltando, como eu disse, a China continuou crescendo e explodiu no século 21. O seu PIB foi de 1,2 trilhão de dólares em 2000 para 17,73 trilhões no final de 2021. O seu PIB per capita, aproximadamente de 960 dólares, foi para 12.556 dólares. O índice de desenvolvimento foi de 0,588 para 0,761 em 2019. E a inflação, que era de 0,35 em 2000, fechou em 0,98 somente em 2021. E se liga que loucura! Até a altura dos chineses aumentou. Em 1985 e 2019, a média de altura chinesa, galera, subiu 9 centímetros. Será que a alimentação deles estava melhorando? Mas não para por aí, a China está tocando nesse momento o seu projeto mais ambicioso, a volta da Rota da Seda, galera. A Rota da Seda foi a maior rede de comércio do mundo até o século XV. Foi a grande responsável pela criação de boa parte do mundo como conhecemos hoje. E a China pretende investir de 4 a 8 trilhões de dólares no seu projeto chamado One Belt, One Road, também conhecido como a nova Rota da Seda. Isso é equivalente a investir 3 vezes o PIB do Brasil na criação dessa rota comercial que vai passar por terra e por mar. Mas mesmo com esse plano ambicioso, parece que a maré chinesa não está para peixe. Será? Em julho desse ano, saíram alguns números que apontavam uma possível desaceleração da economia chinesa. Os dados de produção industrial, vendas no varejo chinês e vendas de moradia, todos ficaram abaixo das expectativas. E o que tudo indica, o PIB desse ano também vai fechar bem abaixo do esperado. Isso acontece por alguns fatores, como problemas na indústria de construção e de energia da China, e também a política de tolerância zero para a Covid, que ainda está em andamento, e zonas de calor geradas aí por desequilíbrios climáticos. A grande questão é, será que o Brasil pode ser a nova China em termos de crescimento econômico? Antes da gente se aprofundar nessa análise, eu preciso te dar um aviso muito importante. O futuro da economia é pura especulação. Eu não estou tentando provar nenhum cenário aqui, mas sim levantar hipóteses do que pode acontecer. Então, deixa sempre isso aí na sua cabeça, tá? Tá bom. O primeiro de tudo, vamos aos fatos. É fato que a China está desacelerando, como seus números indicam. E é fato também que a economia global também está desacelerando, com vários especialistas prevendo uma grande recessão mundial em breve. Além disso, temos o conflito rolando entre os países europeus, que coloca uma pressão de alta de preço nas commodities agrícolas e também de energia. Eu vou deixar esse vídeo aqui nas recomendações para você assistir depois, onde eu falo um pouco mais sobre o que está acontecendo na Europa. E quando Winston Ling, aquele mesmo que aproximou Bolsonaro de Paulo Guedes, disse que o Brasil poderia ser uma próxima China, ele estava se referindo a um Brasil com liberdade econômica. Nas suas palavras em 2018, ele falou, se o plano do Paulo Guedes for implementado, vamos estar anos-luz à frente dos nossos vizinhos. O Brasil será a nova China e os capitais do mundo vão vir para o Brasil. Os cérebros investidores virão. Porque eles foram embora, impostos muito altos, uma confusão de leis e regulamentações. Isso tudo vai ser resolvido. Bom, mas agora estamos caminhando para uma nova realidade, com um governo eleito de esquerda. Depois de uma grande crise mundial, agora estamos com um governo que pode atrasar ainda mais as pautas mais liberais. Tem esse outro vídeo que também vou deixar de recomendação
para você ver o que fazer com seus investimentos agora que o Lula, né, é o novo presidente. Levando todos esses fatores em consideração, eu acredito que podemos ter dois principais cenários pela frente. Então pega papel e caneta e anota aí, ó. No primeiro cenário, ao mesmo tempo que a China desacelera, ela aumenta as suas exportações. Nesse cenário, o Brasil seria duplamente prejudicado. Primeiro porque a China estaria comprando menos commodities brasileiras e segundo, com a China aumentando a oferta de commodities e reduzindo o seu preço no mercado mundial. No segundo cenário, a China desacelera, mas continua estimulando a sua economia. Ela pode até reduzir as suas importações, mas mantém as exportações estáveis e o Brasil consegue aproveitar um possível novo boom das commodities. Boom esse que leva em consideração a alta no preço dos grãos por causa do conflito entre a Ucrânia e a alta nos preços da energia por causa do que está acontecendo na Europa. E para entender qual desses cenários é o mais provável, precisamos continuar analisando a fundo os dados. Se liga, ó, esse gráfico que você está vendo na tela mostra as exportações brasileiras em milhões de dólares. Em 2021, fechamos com uma balança comercial favorável de aproximadamente 3,9 bilhões de dólares. Ou seja, exportamos mais do que importamos. Só que a China é responsável por cerca de 30% de todas as nossas exportações. Como mostra esse outro gráfico, em 2021 foram cerca de 90 bilhões de dólares exportados para o país asiático, número que deu um enorme salto nos últimos anos. E desses 90 bilhões que recebemos pelas nossas exportações para a China, 25% foi em minério de ferro e concentrados, 23% em soja e 20% em óleo de petróleo e outros minerais betuminosos. Enquanto isso, a China é muito criticada pela forma com que ela se desenvolveu economicamente. Ela continua investindo bilhões e bilhões em infraestrutura e no setor imobiliário, gerando uma das maiores bolhas econômicas que o mundo já viu. Ela foi construindo várias estradas que não levavam a lugar nenhum e também vários prédios e escritórios aí que ninguém tem dinheiro para comprar ou até mesmo alugar. O Taviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, ele disse o seguinte, ó: certamente ficou para trás aquele momento de empréstimos gigantescos de recursos públicos chineses para projetos de investimento pelo mundo. Temos à frente uma desaceleração global inevitável. Esta combinação não é benéfica para o Brasil. Bom, na verdade, o Brasil está sentindo todos os reflexos, né? Nossas exportações para a China no primeiro trimestre de 2022 caíram aí 7% em comparação com o primeiro trimestre de 2021. Mas por outro lado, os preços das commodities que nós exportamos acabou subindo, e isso fez com que o valor das minhas exportações para a China aumentasse em 12,9%. Então olha só que interessante, mesmo vendendo menos volume total, ganhamos mais dinheiro por causa da alta dos preços. Isso faz com que os efeitos dessa desaceleração chinesa não impacte tanto a gente, ou pelo menos por enquanto. Outro indicador que é uma faca de dois legumes para o Brasil é a política de Covid zero que ainda está sendo implementada aí na China. No sábado, dia 5 de novembro, o porta-voz da Comissão Nacional de Saúde afirmou que o governo chinês vai se manter firme com a sua política de Covid-0. Política essa que, ao mesmo tempo que está destruindo a economia, impõe grandes restrições ao comércio do país. Isso porque os portos chineses acabam operando com capacidade reduzida, e isso impacta a oferta de vários insumos importantes que o país produz e exporta, como aço, produtos químicos e microeletrônicos. Enquanto isso, os preços dos produtos alimentícios e outros produtos primários que produzimos tendem a se manter altos ou subir ainda mais. Isso tudo ainda é agravado pela crise na Europa, que gera uma pressão ainda maior para a alta nos preços de energia e de grãos. E claro, temos que lembrar que o funcionamento da economia chinesa é completamente diferente das economias ocidentais. É o governo que decide praticamente tudo e ele pode muito bem atuar de novo agora para aliviar a crise. Se o governo decidir investir mais em empresas no setor de construção e de infraestrutura, nós podemos ver um alívio temporário. Mas a que custo? Será que isso não vai botar mais lenha na fogueira, gerando uma crise ainda maior no longo prazo? Tá pegando fogo, bicho! O problema, galera, é que a economia chinesa é muito vulnerável a manobras políticas. Recentemente, tivemos aí o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Xi Jinping foi eleito por mais 5 anos em seu terceiro mandato e se tornou líder com maior poder desde a época de Mao Tse-tung. Essa super centralização de poder resultou numa queda brutal dos mercados. Se você viu, o iene chinês ele foi para menor patamar desde 2008. E o principal ETF da China, né, o MXi, caiu quase 10% no dia 24 de outubro. O mercado está entendendo que a China pode começar a se fechar a partir de agora. Mas isso será terrível para Xi Jinping ver uma desaceleração novamente da economia, principalmente no momento decisivo como esse. E podemos ver isso nas suas ações. O Banco Central Chinês decidiu repassar mais de 1 trilhão de renminbi, o equivalente a 145 bilhões de reais, para estimular a economia. O pior é que é já a terceira vez que isso acontece nesse ano. 160 bilhões de dólares já haviam sido repassados para bancos de fomento numa tentativa de financiar projetos
de infraestrutura desde junho. E ainda antes, em maio, 280 bilhões de dólares foram liberados em medidas de apoio econômico. Além disso, o Banco Central da China também vem atuando em outro fronte para tentar estimular a economia, através dos cortes de juros. Por fim, Brimoso, a pergunta que fica é: se o Brasil acabar perdendo seu maior parceiro comercial, que é a China, será que conseguimos repor essa receita aí com outro país? Não sei. O Brasil tem muito a ganhar se souber aproveitar esse momento. Assim como a gente, é nesses momentos desafiadores que mostra quem cresce e quem fica paralisado aí, igual o piripaque do Chaves. Só o tempo dirá o que vai acontecer. Mas então, o que fazer com o nosso investimento? Bom, galera, mesmo com incerteza, a gente precisa agir. Então a primeira dica que eu dou sempre é: diversifique o seu patrimônio num cenário de grande incerteza. Porque diversificar os seus investimentos vai ser o maior seguro aí contra qualquer crise, galera. E quando eu falo de diversificar, não é só sobre diversificar as empresas que você investe. Pense em investir em diferentes classes de ativos e diferentes países. Assim você vai ficar protegido num cenário como esse. Lembra lá em 2020, quando teve a crise da Covid? A minha carteira ficou assim, ó. Ela subiu enquanto a bolsa estava caindo quase 30%. Isso daí é o poder da diversificação. Beleza, Daza, vou diversificar. Mas em qual cenário, né? Bom, se você acredita no Brasil crescendo através das hipóteses que eu levantei aqui, prefira empresas aí exportadoras de commodities, como Vale, JBS, Gerdau, Klabin, São Martinho, SLC Agrícola, Boa Safra e até mesmo Petrobras. Mas eu ainda tomaria cuidado com exportadoras de ferro e outros materiais relacionados ao setor de construção por causa da crise imobiliária e de infraestrutura chinesa. Então, se a gente for excluir essas empresas de minério, as principais empresas, nesse caso, seriam empresas do setor de agropecuário e do setor de petróleo. Mas também fica de olho no cenário europeu, principalmente as mudanças que podem acontecer em relação à crise entre Rússia e Ucrânia. Se a Rússia retornar as exportações de gás natural e petróleo para a Europa, o preço dessas matérias energéticas tendem a cair novamente. Agora, se você é mais pessimista com o crescimento do nosso país e acredita que a China vai continuar prejudicada aí durante mais tempo, presta atenção. Toma cuidado com empresas exportadoras de commodities no geral e procure investimentos mais seguros, como renda fixa e até moedas fortes, como o dólar. A maioria das economias do mundo, as economias que todos imaginavam ser as mais estáveis, estão vendo índices de inflação que nunca tinham visto antes. Olha, numa matéria do Valor Invest, o Celso Pereira, diretor de investimentos da Nomad, afirmou que dificilmente os preços das matérias-primas vão permanecer altos e essa mudança de direção deve impactar as ações de exportadoras, além da economia como um todo. E na mesma matéria, o Marcelo Guterman defende o investimento em ativos americanos como uma possível oportunidade nesse momento. Lembrando que a bolsa americana opera hoje no patamar 20% abaixo do que estava no final do ano passado, já que o mercado praticamente precificou uma grande recessão. Por aqui, o Marcelo disse que é uma questão de tempo até que as coisas desandem. Mas e você, Brimoso? Qual que é a sua opinião sobre o cenário atual? Eu quero que você deixe um comentário o que você está fazendo ou o que você espera que aconteça. Talvez isso ajude aí outros Brimos e camelos perdidos sobre o que fazer. E se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e clicar no sininho de camelo para não perder nenhum vídeo. Ah, e se você quer fortalecer ainda mais o canal e ter a chance de tomar café comigo quando estiver no Brasil, vire membro e com certeza vou chamar vocês para tomar um cafezinho forte ou até mesmo aquela cachaçinha quando estiver no Brasil ano que vem. Ah, e não se esquece também de clicar um desses vídeos aqui que tá aparecendo, eu tenho certeza que vai te ajudar. Gostou, Brimos? Tamo junto, até a próxima e bora rodar. Brimos, quer receber relatórios exclusivos com carteiras recomendadas tanto de Brasil e exterior? Venha pro meu Close Friends. Por menos de R$15 por mês você tem acesso a diversos relatórios exclusivos e vai se manter informado para investir tanto no Brasil quanto no exterior de forma especializada. Vem comigo, clica no QR Code e participe.